Boa noite, meus amados. Estamos aqui mais uma vez para a gente compartilhar um pouco da palavra do Senhor ao seu coração. E eu os convido a, por alguns instantes, a gente meditar, parar um pouquinho nossas atividades aí de sua casa, né? Hoje é um dia muito especial. Certamente em outras épocas essa data seria lembrada de muitas maneiras pela igreja, talvez com atividades na igreja. É uma semana, como já temos falado, bem especial. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra dando continuidade à nossa sequência em que estávamos falando dos propósitos da cruz, dos propósitos do sacrifício de Jesus. E hoje, claro, como é costume a igreja lembrar, nós vamos estar lembrando da crucificação em si. Então eu convido vocês a, por alguns instantes, deixar aí suas atividades, o que quer que você esteja fazendo e refletirmos um pouco sobre a palavra que eu vou ler hoje. A palavra que eu quero ler, continuando no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 27. Desde o início dessa sequência de devocionais, nós temos trabalhado os textos de Mateus. E hoje eu quero trabalhar Mateus 27, a gente vai ler aqui do versículo 45 até o 50. Do versículo 45 a 50, Mateus 27, versículos 45 a 50. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: E houve trevas sobre toda a terra, desde a hora sexta até a hora nona. Por volta da hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre e, pondo-a numa haste, deu-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. Meus amados, esse texto, ele é bem, o trecho que eu li, ele é bem resumido, e os outros evangelhos, se você ler os textos correspondentes nos outros evangelhos, você vai ver também muito mais detalhes desse final tão dramático da vida de Jesus em corpo humano antes de sua morte aqui nessa terra. E hoje, agora à noite, eu assistindo uma outra live, eu ouvi uma expressão que realmente descreve um pouco do que teria sido esse dia. A crucificação de Jesus foi um dia triste, mas não um dia triste se olharmos para esse dia comparando com os nossos parâmetros atuais, com o que nos causa tristeza, com o que nos causa dor, com o que nos causa angústia, com o que nos faz sofrer. Hoje é fato, nós temos uma facilidade muito grande de nos achar em situações de sofrimento. Temos falado isso desde que estamos aí atendendo a recomendações de autoridades, estamos em distanciamento social. Temos falado dos sofrimentos, tanto daqueles lugares onde há de fato a doença causada aí pelo coronavírus,
como também lugares como Itabirinha, como tantas outras cidades onde não há ainda esse contágio, mas todos sofremos. Seja por essa doença, seja pelos desdobramentos desse isolamento social, temos alguma dimensão de sofrimento. Todos compartilhamos em alguma dimensão um tipo de sofrimento nesse momento, né? E nos deixa triste, obviamente. Mas nada se compara àquele dia. Imagine você, todas as dores que você sentiu, todo o sofrimento que você teve em sua vida até aqui. Talvez alguns de vocês tenham histórias tristes, tenham aqueles momentos de muita dor, de muito desespero, já tenham vivido, né, coisas terríveis em suas vidas. Mas nada se compara àquele dia. Pelo que estávamos falando, já desde a semana passada, sim, estávamos falando de Jesus, o Filho de Deus, que Ele mesmo falou que ia sofrer, que Ele mesmo falou ter o seu corpo exposto, ter a sua dignidade diminuída, ter a sua vida toda rasgada, né? Um termo bem literal aí, né? Ter o seu corpo entregue, ele ia ter toda a sua vida muito diminuída. E essa expressão diminuída, ter a vida diminuída, é uma expressão muito própria para o que eu quero falar hoje. Porque na sexta-feira, hoje, nós estamos lembrando da crucificação. E a cruz, ou o momento da cruz de Cristo, é o momento, o auge ali do processo de humilhação de Jesus. É o auge do processo de humilhação de Jesus. Jesus sendo Deus, ele abriu mão da sua glória, da glória de ser Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Mas ele abriu mão momentaneamente de sua glória, da glória de sua divindade, tornando-se homem. E em vida ele esteve sujeito às mesmas coisas que nós, ele teve as mesmas necessidades, tanto de se alimentar quanto de dormir. Ele viveu como um ser humano, porque de fato era. E ele foi cada vez mais progressivamente se humilhando por causa do seu propósito, por causa da sua missão. E o ponto alto dessa humilhação chega exatamente no que lembramos no dia de hoje, na cruz. Se você olhar o contexto desse capítulo 27, você vai ver coisas que expressam essa humilhação. Por exemplo, o versículo 37 diz que puseram-lhe acima da cabeça sua acusação por escrito: esse é Jesus, o Rei dos Judeus, né? Em cima na cruz, acima um pouco da cabeça, tinha essa descrição. E é ali que Jesus tem toda aquela orgulho judeu colocado por terra, toda aquela a fama, né? o status do judeu. Todo o povo judeu, o judeu por si só, ele já tinha essa imagem como seu bem maior, e ele ser envergonhado em público, ele ter a sua fé ou a sua missão escarnecida, como foi com essa expressão: esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Logo um pouco antes ele tinha afirmado isso. Ele ter essa expressão gravada acima da sua cruz, isso era mais um sinal de que estavam diminuindo, né, ou subtraindo ali o orgulho de ser judeu, né? Ali já não teria mais orgulho. Qualquer judeu já não se sentiria à vontade mais, já não se sentiria bem com esse escárnio. Aí no versículo 40, né, o
o 39, 40 diz: os que iam passando blasfemavam contra ele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reconstróis, salva a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Aí você vê Jesus sendo Deus e sendo homem, ele ouvindo: se és filho de Deus, desce dessa cruz. E a gente começa a pensar o tipo de pressão psicológica que Jesus passou naquele momento. Além dos diversos machucados causados por açoites, causados por uma cruz de espinhos cravada em sua testa, causados porque os guardas eles batiam a todo tempo em Jesus, espancaram ele, e apesar de toda a dor física, Jesus, ele vê as pessoas questionarem, né, se és filho de Deus. Espera aí, Jesus andando já há 33 anos, dando provas de que era filho de Deus, e agora ouve isso, né? Se és filho de Deus, desce da cruz, mexendo ali um pouquinho. Talvez você, com o orgulho que temos humano, né, se estivéssemos no lugar de Jesus, exatamente naquele momento nós teríamos descido da cruz e provado quem somos, né? Mas Jesus, claro, não fez isso. Ele viu os líderes religiosos também zombarem dele, dizendo: ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo, ele é o rei de Israel, creremos nele. Essa é uma expressão, meus irmãos, que não faz o menor sentido. Isso expressa exatamente a loucura que também muitos hoje têm, de achar que Jesus precisa fazer alguma coisa para que eu creia, né? Ele disse: olha, desce que nós vamos crer em você. Os sacerdotes ali da época disseram no momento da crucificação, Jesus cravado na cruz. Eu posso te dizer que se Jesus tivesse descido da cruz, eles ainda assim não creriam, porque a fé ela não pode ser baseada no que a gente vê. Jesus vai dar uma prova para que eu creia. Não, a prova era aquela cruz. A prova do amor, a prova da missão do Filho de Deus era aquela cruz. Era exatamente ali que ele deveria estar. Não de uma maneira justa. Jesus foi crucificado injustamente. Não tinha motivos para ele estar ali, mas era para ele estar ali porque... Aí você vê, claro, a gente não tem tempo para falar de todas os escárnios que foram vividos por ele, mas eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas referente à crucificação, a todo esse processo que vocês conhecem toda a história, conhecem toda a dinâmica da crucificação. A atenção de vocês para algumas coisas. Existe muito, hoje é dado muito sentido subjetivo à cruz, e claro, tem muitas diversas coisas. Jesus foi o primeiro a sofrer porque nós também sofreríamos nessa vida, né? Isso explica o sofrimento que temos de suportar o sofrimento por ser cristãos. Um outro sentido subjetivo também pode ser o de manter a fidelidade a Deus até o último instante de vida, mesmo que isso te custe a própria vida mesmo, que isso te leve à morte, né? Esse pode ser um sentido mais muito subjetivo também aplicado à cruz. Mas eu quero chamar a sua atenção para o sentido real do que estava acontecendo. Eu não creio que Jesus teria falado dias antes que ia ser morto, ia ter uma morte de vergonha, e ter passado por tudo isso em silêncio. Eu estava lendo com mais calma hoje o Jesus sendo interrogado, né? E Jesus sendo acusado por sacerdotes, ele questionado, ele ficava mudo, quieto, né?
Então não vejo como ter um sentido raso para tudo isso. O sentido é muito mais profundo e muito mais sério. Qual que é o real sentido da cruz? Existe um sentido muito, mas muito maior. Tem um texto muito forte, muito que eu acho que é muito autêntico para expressar o que Jesus representa, o que a cruz de Jesus representa, que é Romanos, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Paulo, falando, explicando aos romanos, ele diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraco por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu falei nas duas últimas mensagens que todos os passos de Jesus, ele inclusive fez questão de falar isso em diversos momentos, todos os passos de Jesus foi para que se cumprissem as Escrituras. Então, tudo tem um propósito, e o propósito maior da cruz, ele precisa ser entendido hoje. Primeiro, Jesus na cruz era um judeu sem honras de judeu. Jesus na cruz era um judeu sem honras de judeu, ou seja, ele não tinha honras humanas, como falei. Ele foi esvaziado dessa honra. Essa honra lhe foi arrancada quando ele foi exposto na cruz. Ele estava do lado de dois ladrões. Os ladrões mereciam estar lá na cruz? Muita gente aí diria sim, merecia, né? Mas aí é uma outra discussão se você é a favor ou não da pena de morte. Isso aí gera muito debate nesse assunto no momento. Mas aqueles ladrões, eles estavam presos porque tinham roubado, porque tinham cometido crimes. Mas Jesus não tinha cometido crime algum, não tinha pecado, mas estava ali, né? Então ele estava sem honra. O sentido real da cruz, ele também tem muito a ver com ele estar na cruz. O que desperta a gente para o sentido real da cruz é ver que ele estava sem a intervenção divina. Ele estava cumprindo o propósito de Deus, claro. Ele estava dentro do propósito maior que Deus tinha colocado, da missão que Deus tinha dado a ele como filho amado. Mas ele estava sem a intervenção divina, né? Eli, Eli, lama sabachthani, isso é Deus meu, por que me desamparaste? Né? Porque o Senhor está longe de mim, porque o Senhor não interveio. Claro que Jesus, nesse momento, ele questiona esse Jesus, né? Mas naquele momento Jesus não interveio no processo de crucificação, porque a cruz era necessária. Para que, sem a intervenção divina, Jesus pudesse se tornar aquele que veio a intervir na nossa vida. Deus não interveio na vida de Jesus na cruz para que Jesus se tornasse aquele que viria a intervir na minha e na sua vida. Jesus, ele pode intervir e intervir. Ele altera, ele muda a nossa história. A nossa história ela é mudada, ela é transformada. Paulo mais tarde ele fala
de novo homem, nós fomos feitos nova criatura em Cristo Jesus. É exatamente por isso, porque Jesus se tornou aquele que veio para intervir, e a cruz era parte desse processo de intervenção de Cristo na nossa vida. O amor de Deus precisava entrar na nossa vida, ser manifesto na nossa vida e transformar tudo o que nós éramos, toda a nossa estrutura, toda a nossa existência, tudo aquilo que nós acreditávamos, tudo aquilo que nós os objetivos de nossa vida, tudo isso é mudado a partir da intervenção de Jesus após a cruz. A cruz era para que enfim soubéssemos quem era Jesus. Aqueles mesmos que falaram, né? Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Já no versículo 54, olha só, o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, depois de ver Jesus tendo sido morrendo na cruz e todo o dia se transforma em trevas. Aqui Mateus narra um fato muito interessante, que os sepulcros se abrem, pessoas ressuscitam, e há um grande... As pessoas que estavam ali questionam, né? Aliás, questionando, eles falam, centuriões que com ele vigiavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram aterrorizados. É verdade, este era o Filho de Deus. Então a cruz é para mostrar que de fato Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o Filho de Deus. Eu acho muito interessante, João fala, no texto de João fala na última expressão, a última expressão de Jesus, quando ele exclama, né, ele fala, entrego, né, está consumado, né, primeiro ele fala, está consumado, a obra que o Senhor me deu, a missão que o Senhor me deu, a missão que eu tinha, estava consumada, estava completa. Aí, não é João, é Lucas que fala, ele fala que a ti entrego, Pai, a ti entrego o meu espírito, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então Jesus, ele termina, ele completa a sua missão em vida e entrega o seu espírito, e depois de tudo isso acontecer, todo o terremoto que aconteceu, as pessoas caem em si e dizem, este era o Filho de Deus. Então a cruz foi necessária para que eu e você reconhecêssemos quem era o Filho de Deus, que era Jesus. E olhando de uma visão macro, você vai olhar para o Antigo Testamento, você vai ver Jesus lá naquela ovelha provida a Abraão, quando ia oferecer seu filho por sacrifício, e subindo ao monte, Abraão diz, seu filho pergunta, onde está o sacrifício, né? Está subindo aqui com corda, com o cutelo, e eu estou subindo com o Senhor, e cadê o sacrifício, cadê a ovelha? E Abraão diz, Deus proverá. E no momento em que Abraão ia fazer esse sacrifício, aparece, né, aquela ovelha presa no arbusto ali próximo. Jesus é essa ovelha. Jesus é o Cordeiro Pascal. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. É o Cordeiro perfeito do sacrifício. Aí o povo judeu e todos aqueles que gritaram, crucifica Jesus, né, e soltem Barrabás, há pouco, né, tinham gritado isso, agora vem que de fato quem tinha sido imolado, quem tinha sido entregue, quem tinha padecido naquela cruz, era o Cordeiro perfeito. Aí toda a história fez sentido para aqueles que creram. Toda a história, desde Abraão, lá do início, a história dos sacrifícios, tudo fez sentido. Então a cruz de Jesus hoje é para que eu e você, nessa noite, nós reconheçamos que Jesus é o Filho de Deus. Mas o que isso quer dizer? Jesus é o Filho de Deus. O quanto isso é relevante para nós. Jesus é o Filho de Deus. João 3,
16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para morrer por nós, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, reconhecer Jesus como Filho de Deus a partir da cruz é você acreditar no amor de Deus que pode te salvar. É você acreditar, você crer no amor de Deus que te salva da condenação justa por causa do seu pecado. Lembra que eu falei que para entendermos o propósito da cruz, nós precisávamos primeiro entender a gravidade do nosso pecado? Exatamente, o nosso pecado estava representado naquelas vozes que gritaram: soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Os nossos pecados estavam representados naquela esponja com vinagre que deram para ele beber. Os nossos pecados estavam representados naqueles cravos que foram encravados nos seus pulsos, encravados nos seus pés, naquela coroa de espinhos, em cada chicote que ele sofreu, em cada mão que esbofeteou Jesus. Era uma expressão do nosso pecado. E tamanho o nosso pecado, tamanho é o amor de Deus em nos perdoar. Esse é o sentido da cruz. O amor de Deus expresso de tal maneira que ele mandou o seu Filho para produzir justiça e nos perdoar. Não era possível porque nós nascemos do pecado, mas Jesus nasceu sem pecado, era um cordeiro perfeito. E a cruz era para Jesus. Tinham outras pessoas que morreram na cruz, como nós já falamos, os ladrões que estavam ao lado de Jesus, mas não tinha nenhum efeito para a nossa salvação ou para a nossa vida. Somente Jesus estar naquela cruz era a expressão máxima do amor de Deus. Então hoje, a partir desse fato que num primeiro momento realmente mostra uma tarde sangrenta, uma tarde dura, uma tarde de escárnio, uma tarde de sofrimento. É o começo da nossa esperança. Ali foi pago a dívida impagável que eu e você tínhamos. A dívida com Deus foi paga na cruz por Cristo Jesus. Esse é o sentido da cruz. O amor de Deus produziu justiça através de Jesus para nós. Que essa palavra entre no seu coração. Ainda não está completa. Domingo nós completamos toda essa sequência. E você vai ver o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é grandioso. A palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos faz amar ainda mais Deus que nos salvou. Então eu espero você nesse domingo para a gente concluir a nossa palavra e falar da ressurreição. Por hoje basta compreendermos que Jesus, o amor de Deus, Jesus morrer na cruz para nos perdoar, produzir justiça e nos salvar da condenação justa do nosso pecado. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, a Deus, porque hoje nós lembramos o fato que foi muito difícil, ó Pai, para a história digerir tudo o que aconteceu lá naquele dia. Mas hoje nós entendemos que era necessário para que entendêssemos, para que Jesus era o Filho de Deus, para que crêssemos que somente Ele poderia produzir justiça para nos perdoar os pecados e assim nos trazer a salvação e vida eterna com o Senhor. A cruz era necessária e a cruz era o caminho, ó Deus, da nossa salvação. Nós não temos que passar por ela justamente porque Cristo passou. Porque Cristo foi moído pelas nossas transgressões, Ele apanhou, Ele sofreu por causa das nossas iniquidades.
foi levado como uma ovelha muda para o matadouro. Ele sofreu e ele morreu. Ele experimentou a dor, ele experimentou o sofrimento, ele experimentou o abandono, ele experimentou a tristeza, ele experimentou tudo o que há de pior neste mundo, por amor a mim, por amor a nós. Por isso, ó Pai, nós somente podemos agradecer hoje por tamanho amor, por tão grande amor que nos faltam palavras para expressar. Obrigado, Jesus, por ser fiel até o fim, até o último momento, por ter permanecido fiel ao seu propósito de nos salvar. Obrigado, ó Pai, por prover salvação para nós. Estávamos perdidos, não tinha jeito, mas Jesus é a solução, foi a solução para as nossas vidas, é a nossa salvação. Por isso, ó Pai, nós o adoramos, nós o louvamos e bendizemos e agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. Te agradecemos, ó Pai, pela salvação. Te agradecemos, ó Deus, pelo perdão dos pecados. Te agradecemos, ó Deus, pela justiça de Cristo que é aplicada em nós. Te agradecemos, ó Pai, pela esperança que o Senhor nos dá, que o Teu Santo Espírito produz em nós ao nos aproximarmos da Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, por essa noite em que o Senhor nos permitiu falar um pouco mais da Tua palavra, nos aproximar mais dela e, a partir dela, que Jesus é o Filho de Deus e a expressão máxima do Teu amor por nós. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Continua nos abençoando, nos guardando de todo mal. Abençoa todos que me assistem e guarda a vida deles. Abençoa cada uma dessas famílias. É o que eu te oro, Pai. Agradecido por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Uma ótima noite e até domingo, se Deus nos permitir.